Olá, pessoal! Que bênção ter você aqui comigo novamente, para que juntos aí possamos refletir sobre a palavra do Senhor. Então, abram comigo em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2. Vamos fazer a leitura. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sempre agradecidos. Que palavra maravilhosa, né, gente? Todos os meus vídeos eu falo no final da leitura bíblica que palavra maravilhosa, né? Porque mesmo a Bíblia é algo que muda a nossa realidade. A gente às vezes está tão triste, está tão perdido, e quando a gente abre a Bíblia, nós encontramos um versículo que fala muito ao nosso coração, que nos dá ânimo, nos dá força, nos dá coragem. Então, busque ter uma rotina com o Senhor, uma rotina, né, de estudo bíblico, da leitura bíblica. Eu sei que nós enfrentamos aí muitos mitos acerca da Bíblia. Por exemplo, se você lê muito a Bíblia, você vai ficar meio assim, né? Meio com problemas mentais. Se você faz um curso de teologia, você vai se afastar dos caminhos de Deus. Então são vários mitos aí acerca da leitura bíblica que devem ser ignorados. Nós temos muitos benefícios com a leitura em si. A leitura nos traz muitos benefícios. E a leitura bíblica, então, é sensacional, porque através da Bíblia a gente conhece a Deus e a gente nos conhece. A gente sempre vai ler algo que estamos precisando. É incrível, não sei se você já teve essa experiência, né? Quando você estava ali precisando de uma palavra, ninguém te falava, quando você pegava a Bíblia, você lia exatamente aquilo que o seu coração precisava. Se era de alegria, você pega e abre a Bíblia, vai falar de alegria. Se é coragem, você vai pegar e vai ler sobre coragem. Então, crie esse hábito na sua vida, né? Não deixe nada te impedir de ler a Bíblia. E voltando, né, ao nosso versículo, vamos ler ele novamente para que possamos entender. Como eu falei, em Colossenses, no capítulo 4, no versículo 2. Dediquem-se à oração, estejam alerta e sejam agradecidos. Outra coisa muito importante e muito boa na nossa vida é a oração. Gente, a oração tem um poder extremo. E não é só de fazer milagres, nem nada disso, mas é em nós mesmo. Quando a gente está triste, a gente está desanimado, tem uma noite de sono complicada, e a gente senta e começa a orar, o nosso espírito ele é renovado. A gente fica mais tranquilo, a gente, sabe, o Espírito Santo ele vai agindo ali durante a nossa oração. Se a gente tem uma noite de sono terrível e a gente senta e começa a orar e fala: Espírito Santo, não dormi bem, tive muito pesadelos. Aí você vai começando a orar e quando você acaba a sua oração, você já está mais animado, você já consegue enfrentar o seu dia. A oração tem um poder muito forte na nossa vida mesmo. Porque às vezes a gente quer a oração é para fazer milagres, para fazer maravilhas, mas a gente esquece do que a oração pode fazer por nós naquele momento. Quantas vezes, gente, eu tava assim, muito triste, a ponto de eu deitada, eu falar assim: nossa, se eu pudesse eu ficaria o dia inteirinho nessa cama. Eu só virava aqui pro lado e ia ficar o dia inteiro na cama, de tão triste, né, tão sem forças ali. E aí quando eu sentei e de pouquinho comecei a orar, a falar com Deus, o Espírito Santo já me deu um ânimo e eu consegui fazer coisas ao longo do meu dia que nem no dia que eu estava mais animada eu fiz. Nós temos que sempre estar em oração, né, como aqui nos diz. Persistir mesmo em oração. A oração também é a ferramenta que te dá forças para enfrentar uma situação difícil na sua vida. Uma situação que você não acha a solução. Passa um dia, passa 2, passa 3, passa um mês, 1 ano, 2 anos, 30, tudo do mesmo jeito. Mas você, quando se mantém em oração, você consegue enfrentar tudo aquilo. A oração, ela não é só o Espírito Santo agindo na sua vida, né, te dando uma força, te dando um ânimo. A sua mente é renovada, entendem?
Quando você está em oração, você fala, eu creio em Deus que essa situação vai mudar. Eu creio no Senhor que meu filho, né, vai ser uma pessoa transformada, vai ser uma pessoa que vai para a presença do Senhor. Eu tenho fé em Deus que a minha realidade vai mudar. Parece que a sua mente, ela muda, sabe? A chavinha do pessimismo, ela começa a trabalhar o otimismo. E aí você tem forças para enfrentar o seu dia, para aturar todas as pessoas que não são muito legais ali no seu dia a dia. Você enfrenta aí um problema que há anos está na sua vida e as pessoas de fora ficam assim, nossa, mas como que fulano consegue, né? Como que essa pessoa consegue passar por essa situação difícil e não ser consumida por ela? É através da oração, tá bom? Os maiores testemunhos que temos aí é por causa da oração. Ou é a oração da própria pessoa ou é a oração de terceiros. A gente vê pessoas que tiveram uma vida muito complicada, né? Uma vida de pecado, pecados que escandalizam mesmo, e hoje são pessoas aí transformadas pelo Espírito Santo, mas quando você vai ver por trás, estava a mãe orando, o pai orando, a família orando, um amigo orando, um conhecido que via aquela situação difícil e ele orava sempre por aquela pessoa, tá? Então, os maiores testemunhos, quando uma pessoa te fala um testemunho, você fica assim, nossa, meu Deus, como essa pessoa mudou, olha que situação que Deus tirou ela. Você pode ter certeza que por trás tinha uma pessoa sempre em oração pela vida dela. Então vamos orar, gente, porque a oração, ela faz maravilhas, principalmente em nós, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.